Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil. E aí, como é que vocês estão? Eu estou com saudade de vocês, viu? Eu estou louca para que esse período acabe e a gente possa ter as nossas aulas presenciais para poder contar aí muitas experiências do nosso cotidiano, da política, né? Então, hoje nosso tema é muito interessante, dando continuidade àquele tema de Primeira República. Hoje nós vamos estudar sobre a sedição de Juazeiro, tá? Que eu falei para vocês na aula passada, online, que ia ser essa aula, e eu quero hoje dar continuidade também ao cangaço, que é um assunto muito pedido, muitos de vocês perguntam sobre o cangaço, então hoje nós vamos ter essas duas aulinhas, tá? Então vamos ver aqui. A nossa história hoje começa lá em Juazeiro. Onde é Juazeiro, gente? Fica na região do Ceará, fica dentro do estado de Ceará, precisamente. O tema aqui é sedição de Juazeiro. Aconteceu em 1924 e vai ter aí como personagem principal o padre Cícero. Mas calma, a gente vai começar aqui um pouquinho o contexto histórico para vocês poderem entender o que foi que aconteceu nessa época. Então, no sertão cearense, na região onde se chama Cariri, existiam muitas oligarquias. E eu sei que vocês lembram que oligarquias são famílias, grandes famílias no poder. Então, aqui na Primeira República, como a gente já tinha falado, as oligarquias eram muito fortes, eram muito presentes, né? Com o final do Império, se acreditavam que ia acabar a exploração aos mais pobres, que as pessoas que iam subir ao poder iam ser parte da população, iam ser pessoas ativas, pessoas que iam ajudar os mais pobres. Mas a gente sabe que na Primeira República não foi muito bem assim que aconteceu. Claro que o civil continuou, teve uma maior participação na Primeira República, mas as pessoas que assumiram cargos importantes eram as pessoas mais ricas, a classe média, urbana, eram ali as pessoas mais poderosas, grandes donos de fazenda. Então, na Primeira República, nós vamos ter as oligarquias no poder, né? Que até o Guilherme acertou que era oligarquia na última aula. Então, oligarquia são famílias no poder. Essas famílias controlam uma cidade, dependendo do cargo político, pode ser uma cidade, pode ser uma região, pode ser um estado, né? E dependendo também do cargo que essa pessoa exerce, pode ser até do país todo. E aqui nós vamos ter a oligarquia também presente no Ceará. No Ceará, nós tínhamos a família Accioli. A família Accioli era muito, muito antiga, né? Então, todo mundo respeitava essa família. Era uma família que tinha muitas posses, muita riqueza, muita influência, muito prestígio. Lembra que aqui no Maranhão nós também tivemos algumas oligarquias, né? Até num período mais recente, mais contemporâneo, nós tivemos muitas oligarquias, como antes nós tínhamos aí o Vitorino Freire, e aí a partir de 1950 nós tivemos uma outra família que vocês sabem qual família que eu estou falando, né? Então, aqui no Maranhão nós tivemos muitas oligarquias. E no Ceará não era diferente, né? Então, famílias controlavam o poder. Não entravam pessoas diferentes no poder, a não ser que fosse com permissão dessa família ou que fossem apoiadores dessa família. Então, nós vamos ter a família Accioli, que vai ser a grande família do Ceará, principalmente da região ali do Cariri, onde vai ser a nossa sedição de Juazeiro. Então, em 1912... um governador diferente vai assumir o Ceará. E esse governador, ele era opositor à família Accioli, ele não concordava com nada do que a família Accioli dizia, era uma família oposta, tinha conflitos com a família Accioli. Então, por causa disso, quando ele foi ao poder, ele deu um jeitinho para tirar as pessoas que apoiavam a família Accioli, as pessoas que tinham envolvimento com a família Accioli. Qual era o nome desse rapaz? Era o coronel Marcos Franco Rabelo, mais conhecido como Franco Rabelo. E aí ele quis tirar o prefeito de Juazeiro. O prefeito de Juazeiro, talvez os avós de vocês conheçam, né, que é o padre Cícero Romão Batista, conhecido aí como Padim Padiciço. Os nordestinos até hoje são muito apegados, fazem muitas viagens, gostam de peregrinar, né, para a cidade de Juazeiro para poder pagar alguma promessa, né, tirar foto numa estátua enorme que tem em Juazeiro, tem no Ceará, em homenagem ao padre. Então, quem foi esse padre? Esse padre, além de ser prefeito, né, da cidade, claro que ele tinha uma grande influência, era prefeito da cidade, ele era apoiador da família Accioli. E o Franco Rabelo já não queria ninguém no poder ali atrapalhando a
os objetivos dele, e o padre era apoiador da família Accioli. Então, o padre era líder religioso, tinha influência religiosa, tinha influência na igreja, ele tinha influência, as pessoas acreditavam, um pouquinho messiânico esse movimento. Por quê? Porque as pessoas seguiam o padre. Lembra que a gente falou na aula passada sobre os movimentos messiânicos? Lembra que a gente falou que a população mais pobre tinha muito misticismo envolvido, acreditava em qualquer coisa que os líderes diziam, os milagres que faziam, eles tomavam como verdade, às vezes sem muita comprovação, ou então sem muito às vezes só pela fala mesmo do padre, não precisava nem ver direito o milagre, eles já acreditavam mesmo nessas figuras políticas, nessas figuras religiosas. Então tinha muito misticismo aí na época no Ceará, em 1912. Então a população amava demais o padre Cícero. A população era louca por ele, a população fazia tudo por ele, ele tinha muita influência, inclusive até o cangaço, né, porque o padre ele era tão poderoso politicamente que também beneficiava alguns movimentos, algumas classes sociais. E por causa disso, até o cangaço apoiava o padre Cícero. Então, eram os políticos que eram envolvidos com a família Accioli, apoiava o padre. Era a população mais pobre, apoiava o padre. E também o cangaço. Então, que homem poderoso, né? Não era só um padrezinho, né, idoso, com a batina. Pelo contrário, era um homem muito inteligente, muito forte, muito poderoso e cheio de pessoas importantes protegendo ele. Então, ele é uma figura de poder. Então, Franco Rabelo tira padre Cícero do poder. O padre era amado pela população, até pelo cangaço. Então, começa aí, nesse período, uma revolta aberta, onde a população, os políticos e até o cangaço vão fazer revoltas, vão fazer muito estrago no Ceará, muitas violência, inclusive, para poder colocar o padre no poder. E aí, em 1914, os sediosos ocupam várias cidades do estado, como forma de protesto. E as tropas, claro, as tropas do governo vão lá, tentam impedir a manifestação dos mais pobres, a manifestação messiânica nessa época do Ceará, por causa do padre Cícero, e acabam perdendo. Os que apoiavam o padre acabam ganhando. Então, Franco Rabelo ele foge, porque ele perdeu, aí em 1914 ele perde as revoltas, então ele foge para o Rio de Janeiro. E lá ele vai ser destituído do cargo. Então o presidente Hermes da Fonseca faz uma nova eleição, né? Daquele jeito que a gente aprendeu como era, gente, que os políticos faziam para poder eleger alguém, né? Tinha a urnazinha de papel e o que eles faziam? Era de forma justa, muitas vezes de forma honesta, que alguns políticos ganhavam. Vocês lembram que a gente falou? Então, aqui vai acontecer que Hermes da Fonseca vai fazer novas eleições e, por coincidência, né? Coincidência, o padre vai ser eleito como vice-governador do Ceará. Então, aqui, eleito para governador Benjamin Liberato e como vice o padre Cícero. Para quem não sabe, ele era padre da Igreja Católica, muito popular, muito importante, mas aí ele fazia as beatas, diziam que quando ia comungar com ele, tinha uma beata, quando ia comungar com ele, a hóstia, a comunhão virava sangue, né? A língua ficava vermelha, como se fosse sangue. E aí fazia vários milagres, várias crenças, por isso que as pessoas acreditavam, vários milagres, vários manifestações do divino. Então, muitas pessoas começaram a seguir ele, mas apesar dele ser tão amado pela população, os milagres dele não foi aceito pela Igreja Católica, ele foi excomungado e até hoje ele é muito amado. Muitas pessoas fazem promessa, pagam promessa para ele, mas ele não é aí um padre que exerceu a função de padre até o final da vida. Antes disso, ele já tinha sido excomungado. Interessante, né, gente? Que eu não sabia. A minha avó, ela faz sempre isso. Quando ela estava com saúde, ela viajava para poder ver a estátua dele. Tem até uma foto dela. Se você conversar com seus avós vão falar sobre tudo, sobre o padre Cícero, porque ainda é muito famoso, ele é muito prestigiado. Outro movimento social que também aconteceu no sertão nordestino foi o cangaço. Só que o cangaço ele não vai ser tão messiânico assim, né? Ele vai ser camponês, mas não vai ser tão messiânico. O cangaço vai ser um movimento social que vai acontecer ali no final do século XIX, assim como os movimentos messiânicos,
Mas ele vai se estender até 1940, porque vão ser vários grupos de cangaceiros. Não vai ter um só grupo de cangaço. Nós vamos ter vários grupos de cangaço em várias regiões pelo Nordeste, pelo sertão nordestino. Então, os cangaceiros eram grupos armados, podiam ser antigos jagunços. O que são jagunços? São pessoas que trabalhavam para o coronel, eram pessoas armadas que trabalhavam para o coronel. Essas pessoas armadas faziam qualquer serviço para o coronel. Se o coronel mandasse matar, ele ia lá e fazia isso. Às vezes por troca de dinheiro, muitas vezes com medo de acontecer alguma coisa com a família, porque o coronel era muito poderoso. Então, eles se submetiam às ordens dos coronéis, muitas vezes em troca de dinheiro também. Então, os primeiros cangaceiros, eles vão começar assim, ou porque eles eram jagunços dos coronéis, ou porque eles eram antigos camponeses que sofreram na mão desses coronéis. Por exemplo, quando os coronéis queriam exterminar alguém, ele não exterminava só a pessoa, ele exterminava a casa toda, incendiava a casa, e muitos desses camponeses que conseguiam escapar ficavam revoltados, porque tinha a família destruída por causa dos coronéis. Então, muitos deles entraram no cangaço para poder fugir dessa marginalização, para poder fugir dessa situação de violência. Como, gente? Com mais violência. Ou seja, eles sofriam uma violência pelos coronéis e aí eles iam, juntavam-se em bandos para poder tirar, se vingar, matar, estuprar, fazer muitas coisas com a população pobre e também com os coronéis. Então, eles não eram, gente, mocinhos, não eram heróis. Eles eram pessoas que tinham objetivos, tinham interesses que podiam ser contra os coronéis e podia ser contra também aos camponeses, aos mais pobres. Tem muitas pessoas que comparam eles como se fossem, como se fosse aquela história de Robin Hood, que rouba dos ricos para dar para o pobre, mas, na verdade, não. Ele roubava do rico, ele roubava do pobre, ele deixava viver alguns coronéis, ele deixava viver alguns camponeses, ia depender dos objetivos de cada grupo, o objetivo de cada cangaço, né? Então, era um movimento social, mas eram vários grupos com diversos interesses e cada um com a sua própria história. Então, dependendo da história que aquela pessoa tivesse, o objetivo dela no cangaço ou ia ser de saquear os mais ricos, ou os mais pobres, ou até ambos. E aí eles viviam de quê? De saques e de pilhagem, né, que são roubos. Chegava, inclusive na igreja, aquele filme O Alto da Compadecida, o cangaço chega e eles atacam todas as instituições, a padaria, né, todos os lugares, principalmente a igreja. Então, eles pegavam também o dinheiro da igreja sem nenhuma pena, sem nenhum constrangimento. E aí, às vezes, eles eram, como eu falei para vocês, contra os coronéis. E algumas vezes também os cangaceiros eram até contratados por esses coronéis. Então, se por acaso os coronéis queriam fazer algum trabalho sujo, eles contratavam alguns cangaceiros. E aí os cangaceiros é que pegavam a fama de vilão. E aí o coronel ficava de boa, e aí o coronel não sujava a imagem dele, o coronel ficava com a imagem dele limpíssima e era eleito sempre. Se ele não era eleito democraticamente, nós sabemos que ele dava um jeitinho de ser eleito, né? Então, quem fazia o trabalho sujo, na maioria das vezes, para os coronéis, para que eles não manchassem a imagem deles, continuassem sendo vistos como um cara honrado, um cara bom, eram os cangaceiros, viu? Então, os mais famosos aí o Lampião e Maria Bonita. Tem também o Corisco, né? Mas o Corisco foi um dos últimos cangaceiros a ser um dos últimos grupos de cangaço a ser pego pelas tropas do governo, né? Mas o mais famoso mesmo é o Lampião e Maria Bonita, que quase todos os festivais que relacionados ao cangaço sempre tem uma peça ali que fazem do Lampião e da Maria Bonita por ser uma história de amor. Só que, assim, Lampião e Maria Bonita, Lampião era um homem cruel, né, que não tinha muita pena de ninguém. E aí Maria Bonita vai se destacar porque foi uma das primeiras de mulheres que se tornaram cangaceiras, porque antes não se ouvia falar sobre mulher no cangaço. Então Maria Bonita vai ser uma das primeiras que vai ser uma mulher que vai seguir Lampião para onde ele for. E também vai ser cangaceira, vai pegar em armas, vai fazer também toda a coisa errada que o cangaço fazia, ela vai lá e repete também. E aí, por causa dela, acredita-se que por causa dela, outras mulheres também começaram a se inserir
no cangaço, e aí os cangaceiros tinham, muitas vezes, um acampamento onde ficavam as mulheres, eles iam combater, eles iam fazer o serviço deles, e aí voltava para pegar as esposas, e muitas vezes algumas iam junto com eles nas campanhas, nas missões deles. Então, o nome do Lampião, o nome verdadeiro do Lampião era Virgulino Ferreira da Silva. Eles morrem, Maria Bonita e Lampião vão morrer em uma emboscada em 1938, no interior de Sergipe. O cangaço vai até mais ou menos 1940. Tá? Acredita-se que o último líder de cangaço foi o Corisco, né? Não foi o Lampião. Mas nós sabemos que o Lampião vai se destacar. Outra coisa é que acredita-se que o cangaço também ele não vai resistir às mudanças que vão acontecer já em 1940, antes mesmo de 1940. Por quê? Porque agora, para poder pegar os cangaceiros, eles usavam as tecnologias a favor, as tropas usavam as tecnologias a favor. É nesse período aí de 1940, até um pouquinho antes, que começa a surgir a rádio, então a população começa a ficar ligada na rádio. Rádio era o top, era o WhatsApp da época, né? Então, o locutor falava uma notícia e se espalhava logo. Quem tivesse o rádiozinho ali que era chique, né? O rádio era assim, ó, desse jeito aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Deixa eu copiar aqui. O rádio era assim, tinha 2 botões, né? Aí tinha um botão de ligar, né? Tinha o lugar, a caixa de sair o som. Era de madeira. Olha, eu ligava aqui, né? Ligava, sintonizava a rádio, e aí o rádio saía alguns tipos de sons. E, por causa da rádio e outras tecnologias, os cangaceiros eles vão ficando, vai ser mais difícil fugir das tropas federais, das tropas estaduais, eles acabam sendo presos, e aí nós acabamos hoje a aula. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.